Olá, ser de luz, bem-vindo ao canal do Instituto de Numerologia Cabalística. Eu sou a Sara Ouro. Hoje vamos falar sobre doenças e a forma de como essas doenças se manifestam e também se existe ou não cura para essas doenças e qual pode ser. Cada vez mais se torna do conhecimento público, embora ainda não se fale abertamente sobre este tema, que as doenças têm cura e que existe de facto uma linearidade entre aquilo que são os nossos sentimentos, as nossas emoções, a forma como vemos o mundo e aquilo que são as doenças físicas que o nosso corpo expressa. O nosso corpo, de facto, expressa aquilo que nós nos recusamos a ouvir. Portanto, como não há a nossa capacidade de parar, sentar, ouvir, o corpo, ao criar a doença, obriga-nos a ter ali um foco nos motivos dessa doença. Dá-nos também tempo para parar e para digerir muitas das situações com as quais não estamos a conseguir lidar. A psicóloga há mais de uma década, esta linearidade sempre me pareceu simples, mas de facto, anos de observação, investigação, estudo e reflexão tornam de facto evidente esta realidade. Então, porquê é que adoecemos? Adoecemos porque esta é a forma do nosso corpo se fazer ouvir. Existe um problema com o qual nós não estamos a lidar e que, através da doença, somos obrigados a dar-lhe atenção, a dar-lhe foco. Por exemplo, dores nas costas, zona lombar. Ai, que me dói tanto esta zona aqui atrás nas minhas costas. Qual é o tipo de pessoa que tem este género de dor? Estas dores relacionam-se com o domínio do ter. Portanto, esta pessoa precisa de ter bens materiais, de ter filhos, de ter cônjuge, de ter uma boa casa, de ter um bom carro, de ter uma boa profissão reconhecida, de ter diplomas, para se sentir apoiada. É necessário para esta pessoa todo este contexto material envolvente, contudo, esta pessoa critica-se por esta necessidade. E como tal não a admite perante os outros, não é capaz de dizer eu preciso de ter. E como não é capaz de dizer que precisa de ter, também não é capaz de pedir ajuda. Portanto, sente-se sobrecarregada e quanto mais sobrecarregada se sente, maiores vão ser as dores na lombar. Problemas de estômago, muito comuns hoje em dia. Os problemas de estômago são, tal como seria de esperar, obviamente relacionados com a nossa dificuldade em digerir. E falamos de digerir uma pessoa ou de digerir um acontecimento. Normalmente são situações ou pessoas que interferem com aquilo que é a nossa necessidade de controle, com aquilo que são os nossos padrões, rotinas, hábitos. Portanto, eu estou habituada a um determinado contexto, a agir de uma determinada forma, tenho um determinado hábito e aquela pessoa ou aquela situação em concreto vem interferir com este meu padrão. E como vem interferir e eu me sinto incapaz de lidar com essa interferência, não sou capaz de ouvir o meu coração e pura e simplesmente aceitar essa situação, que até é, na verdade, benéfica para mim, eu ponho aqui o meu controle e, portanto, os meus problemas de estômago intensificam-se. Eu sou intolerante a esta nova abordagem. Se para além disso eu me sinto impotente e agredido no meu interior por esta situação, então, para além disso, poderá surgir uma úlcera no estômago. Temos também outro problema comum e relativamente recorrente, que são as dores nos ouvidos. Ai, que me dói o meu ouvido. Ai, que eu não estou a ouvir bem. Estou a perder a minha audição. O que é que isto... Qual é o aspecto básico que está por trás da surdez? Para as crianças, na maior parte das vezes, a surdez tem a ver com a falta de capacidade dos pais em explicarem objetivamente àquela criança os porquês de determinada situação, a determinada regra ou a determinado limite. Os pais reagem emocionalmente de forma muito geral e não dão à criança uma justificação explícita sobre aquela situação. E então a criança tem otites. No adulto, a surdez manifesta-se normalmente com a sua necessidade de tapar os ouvidos. Portanto, eu não quero ouvir e, por isso, eu fico surda. Eu não quero ouvir situações que me vão impedir de agir de acordo com aquilo que são os meus valores e a minha vontade. Portanto, pessoas que são muito obstinadas e que não querem ouvir opiniões contrárias à sua
têm tendência a desenvolver surdez. Pessoas que, por outro lado, ou contrariamente, são exatamente o inverso, são muito obedientes e não querem falhar perante ninguém, não querem interferir com absolutamente nada do que foi dito, tendem a desenvolver surdez. E depois pessoas muito sensíveis, que de facto sabem que as informações que ali estão interferem com o seu interior ou com aquilo que é o seu sentir e que não querem sentir a dor que possam advir do que os outros têm a dizer, tendem também a desenvolver surdez. E então, o que é que nós fazemos? As doenças são estas, como é que nós as vamos curar?